pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de novo no Facebook da Arcolo para fazer uma live. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana. Vou entrar aqui para ver os comentários. A Rosa também está aqui comigo e vai lendo. Vai dando boa tarde para a gente saber que está tudo ok. Vamos ver quem vai ser o primeiro a dar boa tarde. Já tinha falado para vocês na sexta, né, que o tema de hoje será as corujinhas. Então a gente trouxe uma versão que vocês vão conseguir usar tanto em chá de bebê, chá revelação, porque pode colocar a corujinha azul, a corujinha rosa, mêsversário. E aí teve uma live que o Ramon fez, que foi com alguns, não é abstrato que fala, né? Geométricos, né? Só que aí ele fez num tema adulto. Então assim, a gente trouxe ele numa versão infantil para vocês verem que a mesma decoração dá para ser feita tanto no adulto como no infantil. Então se vocês quiserem ver com mais detalhe, essa live do Ramon tá salva no Facebook da Arcolor, porque aqui a gente vai focar mais na corujinha e trouxe só uns pedaços para vocês verem, tá? Vamos ver quem entrou. Maria Salete foi a primeira. Oi, Maria Salete, boa tarde. Marli, Terezinha. Oi, Silvana. Oi, Vânia, Marcinha. Sejam muito bem-vindos. Oi, Lourdes, Rosário. Já vão compartilhando a live para mais pessoas terem acesso. Ó, já iniciei a cobertura do meu andar de cima, o primeiro bolinho. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Oi, Patrícia, acabei de falar com a Patrícia no Instagram. No Instagram não, inbox. E aqui eu vou fazer a cobertura do próximo andar, tá? Então eu vou passar a gordura vegetal no meu isopor, pra gente colar a pasta, né? Quem não sabe, eu prefiro sempre passar a gordura do que água, porque a gordura vai me ajudar a aderir melhor a pasta aqui. E caso eu queira reutilizar o isopor, eu consigo tirar com mais facilidade. Esse aqui, ó, já tô até reutilizando ele, que foi de um outro bolo. É porque ela gosta, hein, gente? Não é porque a Arcolor não compra isopor. Não, é que eu sou econômica mesmo. Às vezes eu tô aqui juntando o resto das pastas, a Rosa falou, pelo amor de Deus, deixa isso aí. Eu sou econômica mesmo. Pra mim, desperdício não rola. Ó, então eu vou tirar aqui minha pasta da embalagem. E é bom que vocês vejam que dá realmente pra reaproveitar, né, quando vocês querem. Vou tirar um pedaço para cobrir o meu bolo. Quando a gente tira a pasta da embalagem, ela tá assim, né, quebradiça. Eu preciso ativar a goma dela para mim ter uma massa bem elástica. Então eu vou sovar ela como se eu estivesse sovando um pão na bancada, sem ficar puxando, esticando para não incorporar o ar. Não necessita passar açúcar impalpável, só abrir em cima de um tapete de silicone ou um corino, um plástico daqueles de mesa transparente. Tudo vai fazer o mesmo efeito, tá? Então eu vou vir aqui, vou ativando a goma da pasta, sovando como se fosse um pão, e eu já vou percebendo que a textura dela vai mudando, ó. Ela vai ficando uma massa bem elástica. Isso vai fazer com que a minha pasta não rache quando eu cobrir o meu bolo. Então esses são um dos segredos que a gente precisa para ter uma cobertura perfeita. Sovar a massa bem para ela não rachar. Não precisa abrir no açúcar impalpável. Abriu, já cobre o bolo, não deixa ressecando. Então aqui essa parte de baixo, ou de cima, eu vou jogar para baixo, que tá mais bagunçadinha. E a mais lisa é a que eu vou abrir. Para frente, para trás. Viro ela, para frente, para trás. Desculpa. Rosário Santos, pode colocar a pasta no freezer? Não, de maneira nenhuma. A pasta é inimiga de umidade, então ela não vai nem na geladeira. Um bolo coberto com pasta americana, ele não vai na geladeira porque ela absorve a umidade da geladeira. Quando você tira da geladeira ou do freezer, ela aparentemente vai estar normal, mas com o tempo, quando ela pegar a temperatura ambiente, ela vai começar a suar. E as pecinhas que você colar corre o risco de derreterem, escorrerem e manchar todo o seu trabalho, tá? Então, na realidade, não é que não pode. Você pode, mas não tem necessidade. A pasta na embalagem, hein? Não há necessidade de conservar nem no freezer, nem na geladeira. Ela se conserva 1 ano na embalagem, até mais se tiver frio, tá?
E aí depois de aberta, se não contaminou nem nada, saco plástico e um Tupperware, né? Bem fechadinho. Não precisa de freezer nem geladeira. Exatamente, ó, aqui eu fui puxando só do meio para as pontas, do meio para cá, do meio para cá, porque aí eu não corro o risco de deixar o meio grosso e as minhas pontas finas demais, tá? Então terminei de abrir. Aqui, se vocês estiverem com um pouquinho de receio, só passar um pouquinho do açúcar impalpável para enrolar o seu rolinho e trazer na ponta do bolo e soltar do outro lado, mas só se vocês estiverem com medo de pegar na pasta. Se não, pode ir direto no bolo, que a pasta não é frágil assim. Cubro. Me preocupo primeiro em grudar a parte de cima e todas as quinas do meu bolo, porque as preguinhas que ficam em volta, se a gente não cola primeiro as quinas, elas podem fazer peso e rasgar essas quinas, ó. Então primeiro a gente cola elas, tá? E depois a gente vem tirando as preguinhas que estão em volta. Uma boa tarde para quem tá entrando agora. Quem eu não falei, oi, sejam bem-vindos. Ó, vou tirando todas as preguinhas. Dou uma viradinha na minha pasta para diminuir o tamanho da preguinha e posiciono ela no bolo. Sem precisar puxar, sem pressa, vai devagar, com a mão leve. A aliança tá marcando, né? Deixa eu deixar ela aqui no cantinho. Geralmente eu gosto de trabalhar sem aliança por causa disso, que a gente marca todo o bolo. Na hora de trabalhar a gente fica solteira. Aqui ela tá sem luva, sem touca, sem máscara. Estamos só nós duas, ninguém vai comer o bolo fake. Exato. Se não... Ó, então eu vou tirando aqui todas as preguinhas até a última. E venho com o alisador e vou alisar, ó. Aliso a parte de cima. A lateral eu já venho jogando para baixo para me tirar o excesso de pasta que me sobrou. Teve uma live anterior que eu fiz que me perguntaram se não corre o risco de eu estiver cobrindo um bolo comestível, de eu rasgar, amassar o bolo ou o ganache. Não, porque a força que eu tô fazendo é para baixo, tá? Ó, vocês escutam esse barulho, parece pressão, mas é na bancada. A minha força toda é para baixo e não para dentro do bolo. Então eu vou fazendo isso, ó, afinando essa parte de baixo para mim já cortar ela. Elda Mix Barbosa tá perguntando: sai mais caro um bolo com pasta americana do que com chantininho? Depende, né? Depende do que você usou de recheio em um e no outro. Ele vai sair um pouco mais caro, principalmente se você fizer uma pré-cobertura de chocolate. A pasta com chantilly, o preço é praticamente o mesmo. O que diferencia é que geralmente a gente faz uma pré-cobertura para colocar a pasta e é isso que vai sair mais caro. Mas é claro que você vai embutir isso no preço final do seu bolo. Então, na verdade, você acaba até lucrando mais, né? Porque um bolo com pasta americana, ele é bem mais caro por conta da decoração. Tudo depende da decoração. Se tem modelagem, 2D, 3D, quanta modelagem, quantos andares. Exato. Então, normalmente, o bolo com pasta sai mais caro. Normalmente, um bolo com pasta a gente lucra mais, o pessoal com né? chantininho tá colocando enfeite de papel. Né? Então... não dá pra comparar, não. Ó, aqui eu venho bem rentezinho. Tiro esse excesso na parte de baixo. Elizabeth Silveira, como faço a blindagem para não vazar o recheio? A gente tem lives salvas, Elizabeth, aqui no Facebook da Arcolor mesmo. Então, quando acabar aqui, dá uma entradinha lá, porque a gente ensinou passo a passo desde o começo. Toda a blindagem, o jeito de passar o chocolate, depois a aplicação da pasta, o que você tem que passar no chocolate para grudar a pasta. Então, acho que é mais fácil você assistir uma das lives, que você vai entender bem melhor, tá? Laudécia Correia, qual melhor usar, amido ou açúcar? Nenhum. Impalpável? Na verdade, a gente aconselha não passar nenhum. Porque assim, uma pessoa que já está acostumada a trabalhar com pasta americana, não coloca excesso, coloca pouco amido na bancada, rapidinho abre a pasta e já cobre. Uma pessoa que está começando agora, coloca excesso, então não sabe a força do rolo, aperta demais, a pasta gruda, você coloca mais amido, e aí no final esse excesso vai ressecar sua pasta,
que às vezes vai ressecar quando você cobrir o bolo, vai rachar. Então é melhor que não ponha. Eu trabalho em cima do tapete, aqueles plásticos transparentes, um corino, mas não passo o açúcar nem o amido. Aqui eu já cobri. Vou deixar essas... Ai, como que foi? Dois, porque eu vou fazer primeiro as corujinhas, porque eu preciso que elas sequem, tá? Olha, a Paula da presença. Ora, seja muito bem-vinda, Paula. Tá com saudades, Paula? Aqui sumiu. Acho que o Wi-Fi entrou de novo. Tá, Esse bora. Wi-Fi é teimoso. Ah, consegui. Já consegui. Ó, aqui eu já tenho as faces das cores que eu preciso. Tirei da embalagem a minha sobra, do jeito que tá aqui, eu preciso tirar ela da embalagem, colocar num saquinho bem fechadinho. Eu já deixei essas cores aqui separadas porque eu vou trabalhar no meu bolo, mas eu não posso permanecer com a minha pasta aqui dentro. Então eu vou colocar num saquinho bem fechadinho e depois num pote bem fechado pra ela não ressecar. Então pode ser esses de 1,2 kg da Arcolo, porque ela veda bem e você não vai ter perigo de perder a sua pasta, tá? Então aqui, ó, pra minha corujinha, eu vou começar fazendo a chapadinha primeiro. Ela não chega nem a ser um 2D, tá? Ela é completamente chapada. 2D é quando ela é uma modelagem pressionada e 3D inteiro. Então eu vou fazer ela chapadinha e eu preciso que ela seque, porque eu vou colocar na lateral do meu bolo e ela não vai encostar completamente no bolo, tá? Então pra ajudar nessa secagem, eu vou colocar um pouquinho do pó do CMC. O CMC ele vem assim em pó. Eu misturo com água e faço gel, que é com gel que eu colo os detalhes. Então, uma colherzinha de café desse pozinho para 50 ml de água, deixa hidratar sozinho e ela vai virar esse gel que é a colinha, tá? E o pozinho do CMC eu vou misturar na minha pasta para me ressecar um pouquinho ela, deixar ela mais dura para ela secar mais rápido, tá? Então, aqui ele vai servir como um desumectante, tira a umidade da minha pasta e resseca ela. Então eu só posso usar para modelagem, eu não posso pegar esse excesso de pasta para cobrir um bolo com ele, tá? Senão vai rachar. Ou vocês usam a pastilhagem, só que também tem que fazer um dia antes, para ela ficar durinha. Isso, a pastilhagem demora só um pouquinho. Laudeceia tá perguntando quantidade de pasta para um bolo de 1 kg. Aí vai depender muito do seu bolo, né? Se seu bolo de 1 kg é alto, se seu bolo de 1 kg é baixo. Da sua prática. De 1 kg o tanto de recheio que você usou. Se você usou muito recheio, ele vai ficar pequenininho. Então depende um pouco. Mas certeza que uma pasta de 500 gramas dá. Porque aqui, ó, esse de 15 centímetros eu cubro com uma pasta de 500. E esse daqui ele fica no mínimo 2 kg de bolo. Esse de 15 por 10. Ó, vou abrir a minha pasta. Não muito fina. Que ela tem que ficar em pé, né? Isso. E aqui, ó, eu desenhei os moldes que eu vou trabalhar. Não passei esse pro acetato igual eu sempre mostro pra vocês, porque esse daqui vai ficar no fake e eu não vou utilizar num bolo comestível. Mas se vocês forem fazer um bolo comestível, pega essa imagem, passa pro acetato, porque no acetato vocês conseguem higienizar a imagem, tá? De onde você tirou essa imagem? Você pegou na internet, né? Do Pinterest, sei lá. Esse daqui eu acho que eu desenhei a olho mesmo. Eu peguei 2 cortadores de bolinha e desenhei um e o outro e depois marquei só as orelhinhas e cortei. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que tá até a marca da bolinha? 2 cortadores de bolinha, um sobre o outro, porque aqui vai ser os olhos, tá? Mas com certeza vocês encontram essas imagens no Pinterest. Vou cortar aqui em volta. Rodrigo Leal quer um abraço. Um abraço, Rodrigo. Seja bem-vindo. Deixa eu ajeitar aqui a orelhinha. Cortei. Aí eu desenhei a parte de dentro, que vai ser a barriguinha dela. Então eu vou abrir uma pasta branca. Na branca eu já não tenho necessidade de colocar o CMC, porque a que eu quero que seque é a roxinha de fora. Então eu vou abrir uma pasta branca. Essa já pode ser um pouco mais fina, não precisa ser grossa. Coloco a imagem por cima. Vou cortar.
Aqui é a parte de dentro da barriguinha dela. Quem assiste sempre as lives sabe que eu sempre uso esses moldes desenhados para facilitar na hora de trabalhar. E sempre passo com acetato também, tá? Que eu não passei por ser um bolo fake. Mas vocês podem passar mesmo sendo fake, porque vocês conseguem guardar a imagem e usar outras vezes. Ó, aqui eu vou passar. Por que você fez o molde mais comprido e depois cortou uma boa parte? Ah, na verdade eu não medi não a parte de cima. Eu desenhei a de baixo e coisei aleatório, porque na verdade eu vou seguir essa risca aqui, ó. Então eu vou vir aqui. Viu, vou gente? Eu sou curiosa bem... também, eu pergunto tudo. Ó, eu vou colar bem encostadinho, mas eu vou seguir, ó, essa marcação que ele tem. Então eu vou tirar, ó. Ah, tá. Eu coloquei passando mesmo, pra depois eu medir a hora que eu colocasse aqui. E aí a gente tem, ó, esses marcadores de boca, que eles são pra marcar bocas de bonequinhos. E eu vou marcar aqui, ó, como se fosse as peninhas dela, eu acho. É, pena. Ó. Venho intercalando no meio pra ficar bem... mostrando mesmo, ó, uma entre a outra. Esses daqui vocês conseguem improvisar com um canudinho de refrigerante mais grossinho, de milkshake. Corta uma meia lua dele e consegue improvisar. Aqui no Facebook a gente pode, né, falar com quem improvisa. Nos Instagrams não. Ó, marquei. Os olhos dessa daqui eu não vou usar vou usar duas bolinhas mesmo. Só o da corujinha modelada que eu vou usar esse que eu cortei, tá? Então eu vou vir aqui, vou abrir uma pasta branca. Vou cortar duas bolinhas. Passo a cola nessa parte de cima. E até grandinhas, né? Porque coruja tem o zoião mesmo. Sim. Ó, e bem encostadinho aqui, ó, no peitoral dela, eu coloco uma coladinha com a outra. Bem zoiudinha. Essas daqui, ó, vai ser as asinhas, já pode marcar, porque é como se elas estivessem pra trás, então não tem necessidade de fazer, ó. Como se ela estivesse bem encostadinha no corpo. Vou vir com uma pasta preta. Depois eu vou modelar ela em 3D, tá? Grande. Ó. Agora eu abro a preta. Preta. E venho com duas bolinhas menores. Ontem o Thiago falou que ele já sabe o que tá acontecendo comigo. Eu devo ter ido morar fora do país. Que agora eu tô aprendendo a falar de novo português, porque ele falou, sua língua tá enrolando de um jeito que eu acho que você tava morando fora e tá reaprendendo. Ó, vou colar bem aqui no meinho. Ó, já tá ficando cara de coruja mesmo. E vou fazer duas bolinhas, girando na mão mesmo, não precisa ser com cortador. Duas bolinhas pequenininhas, que aqui já é o brilho no olhar dela. Mas como eu sempre faço o brilho no olhar com o corante, mas hoje eu quero maiorzinho essa bolinha, por isso eu tô fazendo com pasta, tá? Eu vou passar a cola aqui nessa pontinha. Vou colar uma e a outra. Vou pegar a pasta laranja pra fazer o biquinho e o pezinho. Ó. A única que eu coloquei CMC foi a grande roxinha, tá? O restante não tem importância. Coxinha e coxinha do outro lado. Um quibe. Um quibe, pressiono e volto a formar bem um triângulo para cada lado. E vou passar a cola aqui no meinho. E já temos o biquinho. É bico? Eu pensei que era o nariz, é o bico. É o bico.
2 bolinhas. Bolinha, cilindro, um tic-tac, né? E vou marcar 2 risquinhos, ó. Nas duas. E passo a cola aqui embaixo. Ah, os dedinhos. Na parte de cima da testa dela, ela tem como se fosse uma marcaçãozinha, um triângulozinho pra fazer uma graça. Então, eu vou vir aqui, ó, abrir uma pasta branca, vou cortar um triângulo e acertar a parte de cima. E vou colar aqui no meinho. Tá vendo que eu quase não passo cola, né? A cola aqui, o menos é mais. A gente só dá uma meladinha mesmo. E aí eu quero que essa seja menininha, então eu vou colocar um laço. O grande que eu vou fazer é azul, ele vai ser o menino e essa vai ser a menina. Caso vocês estejam fazendo pra achar a revelação, pode fazer ela na cor rosa e o outro na cor azul. Então, depende muito do que vocês vão trabalhar. Ó, bolinha, cilindro, abro. Pode fazer no molde de silicone, que eu não trouxe o meu, vou fazer na mão. Tiro uma tirinha. E aqui eu vou franzir, ó, a pontinha, a outra e o meinho. Vou passar um pouquinho de gordura aqui para não grudar na minha mão. Viro, passo a cola atrás, grudo uma parte e a outra. E no meio, eu passo uma tirinha mais fininha. Tiro o excesso na parte de trás. E já temos o lacinho. Então, eu vou vir com o lacinho, colar em uma das orelhinhas. E já temos a menininha. Então, eu vou deixar ela secando. Pra ela ficar durinha. Ó, que fofinha. Deixar ela aqui no cantinho secando. E vamos passar agora para a modelagem maior. Agora é uma modelagem 3D, tá? Aqui eu já separei as pastas que eu preciso. 100 gramas do corpo e 100 gramas da cabeça, tá? Sei que vocês gostam que a gente pese pra já ter uma precisão no tamanho. Então, eu vou começar primeiro com o corpo, colocando o CMC, porque esse corpo precisa estar sequinho pra suportar o peso da minha cabeça. Aqui eu vou colocar bastante quantidade, coisa que vocês não têm necessidade de fazer em casa, porque vocês terão tempo de esperar secar uma peça e a outra, pra depois colocar em cima. Eu já não tenho esse tempo de espera, por isso que eu coloco bastante. A cabecinha eu não vou colocar tanto, tá? Porque eu preciso moldar a orelha dela. Se eu coloco muito CMC e resseco demais, quando eu puxar a orelhinha ela vai estar toda rachada. Então, na cabecinha eu preciso colocar menos, mesmo eu estando com pressa. O corpo, como não vai nada, não vou puxar, não vou fazer nada, eu posso colocar mais. Bolinha. Gira na mão, tenta tirar as marcações que ela fica. Ó, vou girando. Marcinha, a gente não entendeu o seu recado. A sua pergunta, não sei. Ó, tirei as marcações. Agora eu vou fazer bolinha e coxinha. Nem precisa fazer essa coxinha bicuda, porque a gente vai tirar todo esse bico, ó. E vamos jogar ela de ladinho pra ela ser bem rechonchuda, essa coruja. Esse é o corpo, né? Isso, bem gordinho. Então, aqui vai ser o corpinho. E agora a cabeça.
Na cabeça eu já vou colocar um pouco menos de CMC. Passar um pouquinho de gordura. A gordura que eu fico passando é pra quem tem a mão quente, tá? Quem tem a mão quente é ótimo passar gordura pra trabalhar. Quem tem a mão fria não vai ter essa dificuldade, porque a pasta não vai querer derreter na mão e não vai ficar pegando. Passa a gordura. Ajuda a não ficar pegando. Ajuda na hora de alisar. Ah, tá, ela tava respondendo pra Eulália. Ah, tá. Eu pensei que era uma pergunta também. Ó, vou girando na mão. Tenta tirar todas as marcações girando. Aí eu vou fazer como se fosse um cilindro, ó. Não deixa ela bem redonda, deixa ela meio oval. E vou já puxar aqui, ó, as orelhinhas. Então eu venho beliscando de um lado e do outro. Ah, parece a Hello Kitty. É, verdade. Lembrei da Hello Kitty. Ó, e aqui eu deixo um pouquinho bochechudo. E aí começo a acertar aqui, ó, a parte de cima, dando carinho. Ó. Então dá pra fazer um gato, pronto, né? Uhum. E agora aqui é carinho, ó, pra tirar as marcações que ela fica. Você tá pegando no dedo. Aqui, como a gente coloca pouco CMC, ela marca mais, né? Porque ela tá macia, então tem que dar bastante carinho nela. Deixa eu vir aqui apertando, deixando com tudo. Vou tirar um pedacinho aqui da ponta, que dobrou, ó. Consigo tirar. E venho dando bastante carinho pra ela. Até você achar que o formato tá bem parecidinho com o que você quer, que é aquela orelhinha em pé da coruja. Vou dar uma pressionada aqui, também vou tirar um pedacinho. Tem que ficar que nem essas daqui, pontudinha. Isso. Bem pontudinha. Agora é só dar carinho mesmo. Tem que tentar tirar todas as marquinhas. Quando a gente coloca pouco CMC, a tendência de marcar é maior, né? Porque a pasta tá macia, qualquer pressãozinha que você faça, ela marca. Quando ela tá com mais CMC, ela marca menos. Só que aqui no caso da orelha, como a gente precisa puxar, não pode colocar tanto, senão ela racha. Então eu acho que aqui nesse caso era legal misturar pasta americana com massa de flores, para você ter a secagem de uma e a maciez da outra. E aí você não tem essa preocupação de pôr pouco CMC, de marcar com a mão. Agora eu vou acertar aqui essa parte de baixo, voltar a arredondar. Deixa eu ver se as duas orelhinhas estão do mesmo tamanho. Pra mim tá ok. Aqui no corpinho, eu vou cortar também uma pasta branca com aquele mesmo molde pra gente fazer a marcação das peninhas na parte da frente. Misturo. E vou abrir. Vou cortar com molde em volta. Formatinho da coroa, ou da coruja, da coroa. Não, se juntar a pasta com a massa de flores, não coloca CMC.
Isso. Não precisa. A gente só mistura com CMC pra dar secagem. E a massa de flores já vai te dar essa secagem, então não precisa. Vou vir aqui... Não, deixa eu colar aqui primeiro pra mim saber o espaço que eu preciso. Por isso você cortou assim comprida pra fazer nessa daí. É, porque eu não sabia até onde ia. Aham. Ali já era mais fácil, né? Eu já podia marcar. Ó, venho aqui e tiro o excesso. E vou também marcar, ó. Entre uma e a outra. Esse kitzinho aqui, ele vem com duas estequinhas dessa e cada uma tem uma na ponta. Então, você vai ter 4. Quatro tamanhos diferentes. Marquei. Também vou fazer o pezinho laranja. Mesmo formato o pé e o mesmo formato o bico. Então, 2 bolinhas. Uma é bolinha, coxinha e depois quibe. Ah, é o bico, né? Isso, pressiona e só marca mais. E os pezinhos, bolinha e tic-tac. E passo 2 risquinhos para fazer a marcação do pé, dos dedinhos dele. Vou colar aqui na parte de baixo. E aí, pra fazer o olhinho da outra coruja, eu fiz ele de bolinha do mesmo jeito que eu fiz esse chapadinho, mas eu não gostei. Eu achei que ele ficou mais bonito nesse formato aqui de 8, tá? Por isso que eu mudei. Então, eu cortei nesse outro formato porque eu achei que ficou mais legal. É, aí a gente vai mostrar pra elas verem a diferença. É, mas se quiserem também já deixar unida pra esse, aí fica a critério, né? Então, eu vou vir aqui, abrir a branca. Posiciono em cima e corto em volta. Vou acertar as rebarbinhas. Passo a cola aqui na frente. Tirar o excesso. Vou já também colar ela aqui em cima da cabeça. Aqui pode ser palito de pirulito, porque é mais firme e não precisa ter contato da madeira. Vou já posicionar aqui em cima do meu bolinho. Escolher aqui a parte da frente. Lália, manda um e-mail pro saque, pro info, eu te respondo, tá? Não sei pra onde que você tá se mudando, mas não é tão facinho não. Tem que fazer processo de exportação, tá? Coloquei o palitinho aqui. Vou pegar um outro e já vou furar aqui, ó. Isso porque eu já tô montando direto em cima do meu bolo. Se vocês quiserem adiantar a corujinha, vocês podem fazer ela já com furinho, pra depois ficar fácil de posicionar. Ou fazer ela em cima de um isopor. Mas podem adiantar, tá? Não precisa deixar pra cima da hora. E vou
furar aqui na parte de baixo. Acho que vai atravessar a cabeça. Ó. E já coloca aqui os olhinhos. É bem grandinho assim mesmo, tá? A coruja fica bonita com os olhos bem largos. Enormes. Pega quase o rosto inteiro, ó. É, bochecha, tudo. Sobra nada. E aí venho com a pasta preta. Preta até a cinza. E vou tirar duas bolinhas. A segunda bolinha é o mesmo tamanho do que eu usei na primeira, tá? E separadinhas mesmo. Então, corto aqui duas bolinhas. Vocês estão compartilhando aí a live para mais pessoas ter acesso. Tô vendo todo mundo quietinha, nem olhei se tem o nome compartilhador. Compartilha a live para mais pessoas ter acesso. Ó, duas bolinhas bem no meinho. Obrigada, Maria Salete. E agora, as outras duas bolinhas, que é o brilho no olhar. Nessa daqui, eu já coloco duas bolinhas em cima e duas embaixo. Então, eu venho aqui com uma maiorzinha pra ser embaixo. Patrícia tá bem concentrada. Isso. Ó, outra em cima. As menores vai em cima e a maiorzinha embaixo, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. Tirar aqui o excesso de cor. Aqui embaixo é no meinho. E aí em cima é aqui na lateral, ó. A menorzinha. Até grandinha. É, e agora o biquinho, ó, que a gente já fez. Vou passar cola aqui no meio. E colo. O biquinho dá toda a diferença também, ó. Esse eu não vou pôr laço porque é menino, mas esse precisa de asas, né? Porque aqui nota-se que ele não tem, né? Então a gente vai precisar fazer. No outro não tinha necessidade, né? Esse precisa. Ó. Agora eu vou pegar a pasta da mesma cor do corpo. Vou tirar duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Coloco um pouquinho de CMC em cada. Vou misturar. Vânia... É, já. Ui, saiu e voltou, ainda bem. Ainda achou lilás. Foi. Ó, misturo. E as asinhas é bolinha. Uma coxinha bem alongada. E pressiona. Grossinha assim mesmo, tá? Mesma coisa do outro lado, bolinha, coxinha, pressiona. Vou marcar risquinhos pra mostrar como se fosse as peninhas da asa. Ui! Sim, esse bolo é fake. Pra dar tempo de mostrar bastante coisa pra vocês. Ó, uma das pontas já pode dar uma eliminada, que é a mais fininha, e essa só dá uma estreitadinha nela. E vou com um palitinho colocar na lateral. Aqui pode ser um macarrão espaguete, porque é pequeno, ele sustenta, tá? A gente vai colar elas assim, ó. Nessa lateralzinha, tá?
Só com cola de semi você não segura, a não ser que você cole com glacê. Aí não precisa do palito, que o glacê vai segurar. Vou colocar aqui um palitinho na lateral e um na outra. Furo as asinhas aqui de ladinho. Passo a colinha em toda a minha lateral. E vou colar aqui, ó. Olha como essa daqui também já tá mais sequinha. Já consigo já movimentar ela sem ela ficar deformando. E aqui em cima da parte branca dos olhos eu vou colocar como se fossem os cílios dele. Como se fosse não, né? São. É, tem umas que até tem uns negócios estranhos em cima, elas têm mesmo. Tipo, sobrancelha, essa é penugem, né? Uhum, ó. Vou fazer uma cobrinha bem fininha. E passo a cola na parte de cima dessa parte branca. Aqui, ó. Deixa um espacinho, não encaixa no meio, senão ela vai ficar parecendo a Frida com a sobrancelha colada. Frida Kahlo. Ó, deixa um espacinho sem unir. Não me lembra que eu quero esse tema. Eu quero que você faça a Frida. Pra que eu fui lembrar? É. Ó, deixa um espacinho e tiro aqui o excesso. O que vocês estão achando? Ai, que lindo. A Rosária falou, fico tão concentrada. Até minha mãe que tem Alzheimer está bem empolgada. Ai, que linda. Ó, agora a gente vai pra parte geométrica do trabalho. Quem não viu eu falando no começo da live, porque eu falei bem no comecinho, foi o Ramon Serpa que fez essa aula de geométricos, mas ele fez um tema adulto, né, para adultos. E aqui eu coloquei a mesma decoração, só que para infantil, só para vocês terem mais ideias, tá? Eu já iniciei aqui a parte de baixo, agora eu vou fazer só a finalização aqui atrás, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar. Usei 2 tons de cinza, um cinza claro e um mais escuro. Só misturei pasta preta com branca ou corante Liquigel Arcolor preto e vai dando a tonalidade que você precisa. Vou misturar as duas, abrir. Para você não deformar o seu trabalho, pode abrir fininho, mas deixa a pasta secando aqui, ó. E depois vocês fazem o corte dela. Aí não tem necessidade nem de trabalhar com massa de flores, porque a pasta vai secar e não vai deformar quando vocês forem levar. Assistam a aula do Ramon, porque ele deu bem explicadinho essa parte, tá? Ó, deixa secar, no meu caso eu não vou esperar, né, porque eu não tenho tempo, mas deixa secar antes de cortar. Mas o bonito é o relevo, também não precisa tão fina assim. É, né? Mas só o fato, mesmo que não esteja tão fina, ela pode deformar quando for levar pro bolo. Se ela tá sequinha, isso não acontece. Até na hora de montar as pecinhas uma em cima da outra, ela meio dá uma deformadinha. Depois que seca, não. Ó, e aqui eu tenho um joguinho de cortadores quadrado, né? Ele vem o joguinho completo, vou usar só os menores. Ó, o primeiro tamanho que eu vou utilizar, ele tem 5 centímetros, tá? O maior. E aí depois eu fui usando... Ah, não é com roxo. Primeiro é o cinza mais escurinho, ou mais clarinho. As cores também, gente, vocês testam e veem a mistura que vocês querem usar, né? Uhum. Até também depende se vocês estão fazendo revelação, vai utilizar mais rosa e azul, né? Depois o cinza mais escurinho. Um tamanho menor? Isso. E no menor, o roxinho.
tirar aqui e colocar no saquinho. Esperou secar um pouquinho, ela já tá mais firme, ela não vai deformar quando você for levar pra fazer a montagem, ó. Vou passar a cola. Manda um beijo pra dona Terezinha, que é a senhora que tá assistindo. Beijo, Terezinha! Seja bem-vinda na nossa live. Ó, coloca um sobre o outro. Nessa hora, ó, tá vendo como eu dá uma deformadinha? Porque tá molinho. Se ela tá mais durinha, não acontece. E o roxinho depois. Ó. E aí com uma régua faz a divisória no meio. Que aí você consegue cortar bem certinho. E aqui, como eu já montei alguns, deixei só a finalização. Vou passar a colinha aqui atrás. Posiciona do ladinho. Ui. Beijo, Liliana. Ela tá em Açores, Portugal. Beijos, Liliane. Ó. E o próximo. Até o tamanho do quadradinho vocês vão precisar medir, porque é pra casar certinho o tamanho com o tamanho do bolo que você está. Antes de eu utilizar esse, eu tinha usado um menorzinho, só que quando eu fui colando pra poder ver se ia dar certinho, eu percebi que não. Então eu fui, tirei e trabalhei com o maior. Então até isso vocês vão ter que perceber se o seu bolo vai dar certo. Ou, se vocês não se preocuparem com isso, chegou no final, não deu certo, deixa pra finalização e tenta sobrepor assim, ó. Ele vai ficar meio encavalado, só uma bandinha e a outra, né? Só pra você não ter que ficar medindo, porque às vezes no bolo comestível, você mede pela assadeira, por exemplo, quando você mexer no seu bolo, ele já vai estar bem maior, né? E vai mudar o tamanho. Então, deixa só a finalização pra parte de trás. E aqui eu vou cortar, ó, com o menorzinho azul e depois com o rosa. Olha, todo mundo tá saindo da live, né? A próxima vez eu vou deixar a modelagem pro final. Por isso que eu sempre falo, eu vou deixar a modelagem pro final, que eu quero ver vocês embora. Vai compartilhando, pessoal que sobrou. Próxima vez vou começar pelo geométrico e depois faço a coruja. Ó, vou colar um sobre o outro. Eu acho esse tema bem legal pra chá revelação, se for trabalhar o rosa e o azul. E entre os espaços, eu coloquei um rosa e um azul, tá? E aí, nessa parte de baixo, ó, vou colar um andar sobre o outro, pode ser com a mesma pasta. Põe um pouquinho de cola, faço uma colinha. Vou posicionar aqui em cima. É o da Mix Barbosa, tá falando, eu ainda estou aqui, viu? Obrigada! As que ficaram são fiéis. Ó, coloquei a colinha aqui. Vou colar. Deixa eu trazer mais pra cá. Colei um andar. Vou colar o outro. E aí o bolo vai crescendo. E aqui, ó, tanto vocês podem fazer um acabamento como não. Eu não vou fazer porque a gente vai colocar umas bolinhas embaixo e eu acho que não necessita de acabamento. Ó, vou passar a cola na minha corujinha, espera ela secar até mais, ó. Eu vou falar pra vocês por quê. Porque eu não quero ela na frente e se eu colo ela totalmente na lateral, ninguém vê. Eu quero ela assim, ó, de ladinho. Por isso que ela precisa estar durinha, porque um lado dela só vai colar, o outro vai ficar suspenso, ó. Por isso que tem essa necessidade, tá? De deixar firme, porque só um lado da corujinha cola, o outro não. E aqui nessa parte de baixo, também ainda
geometria, né? Ó, aqui tá no saquinho fechado, porque eu preciso conservar elas sequinhas, ou macias, pra não ressecar. E foi o mesmo processo, ó. Bolinha maior, menor e menor. E fui colando bem no cantinho das bolinhas. Acho que nem tem necessidade de fazer, né? Porque tá super simples essa. Aqui cortou um pedaço, corta diferente. As que eu cortei um pedaço é só pra dar uma bagunçadinha, ó. Pra me colar assim, ó, na parte de cima. É aleatório mesmo. Isso. Aí posso colar uma inteira. Cortei um pedacinho daqui, ó. Posso colocar mais embaixo. Por isso que eu acho que não necessita acabamento nela, ó. Aqui. Pode vir só com a bolinha solta nos espaços onde você vê que não dá pra colocar uma inteira. Só fica um bolo diferente, né, gente? Bem legal. Nossa, essa técnica é linda que o Ramon ensinou. Vou tirar um pedacinho de uma, ó. Só venho com o estiletezinho. Até essa pontinha que eu tiro, ó, eu consigo utilizar ela ainda aqui, caso eu quiser. Vamos supor que eu quero colocar só um pedacinho aqui, ó. Fica legal também. Vou intercalando com as menores. Posicionando as maiores. Olha que bacana. O que vocês acharam? Gostaram? Gostaram? Fala aí pra gente, manda coraçãozinho. Olha que live rápida, não deu nem 1 hora e olha como o bolo ficou bem legal. Bem diferente. O que vocês acharam? Alguém respondeu aí, Rosa? Não, tá todo mundo mudo. Eu acho que travou. Ah, agora começou, coraçãozinho. Aí, gente, mais cheio, mais vazio. Olha que legal. Essa parte de cima fica muito bonita também, ó. E aí, se for trabalhar no azul e no rosa, eu acho que mesmo assim, pra achar a revelação, fica bonito. Eu tiraria só essa coruja, colocaria uma rosa no lugar, mas manteria esse acabamento aqui. Mentira, você ia pôr a coruja de cima, cor de rosa. E essa azul, a de baixo. Certeza que seria assim. Gostaram, meninas? Então, muito obrigada pela presença de todos. Essa semana ainda tem live na Arcola? Acho que tem não dia lembro. 12, né? Não lembro. Eu acredito que é dia 12, mas a gente vai postar, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e até a próxima. Bastante coração, hein? Vou deixar a Tati assim, ó. Congela.